profetas do Senhor. Amen. Blessed people. Amém, povo abençoado. 23h30, 11h30 da noite no horário da África Oriental. Muito tempo, muito sério agora, extremamente sério este tempo. Very serious. Muito sério. Nesta hora, um tempo muito sério. Se você olhar a profecia que os mega-profetas de Yahweh deram enquanto estavam em Jerusalém, de pé no monte do Senhor, e a cidade de Jerusalém, e alertando a terra inteira, falando com Jerusalém, dizendo para ela que uma guerra maior está vindo, e agora você vê o que vocês têm em suas mãos. Agora vocês podem ver, agora vocês podem ver o tipo de guerra que se tornou. Vocês podem ver quão sério é. Agora mesmo. Tornou-se muito sério. A profecia que eu dei de Jerusalém, dizendo que há uma guerra vindo. Entre Israel e o Irã. Veja o que ela se tornou. Inacreditável, histórico, meus amigos. E agora tem a frente no Líbano, a parte norte de Israel, o sul do Líbano, eles têm que enfrentar de frente o Líbano até Beirute, bombardeiro. Tropas israelenses estão no campo, estão por terra. E então, se você olhar com o Irã, quão horrível, quão feio se tornou. Hoje, um avião de combate foi abatido pelo Irã, F-15E. Os dois pilotos foram ejetados, um foi resgatado, mas ainda não. Então você pode imaginar, quando eles agarrarem aquele, eles vão colocar na TV e vão usar isso para atormentar os Estados Unidos e Israel, vão colocar na TV e dizer, pare com a guerra, da forma como eles pegam prisioneiros de guerra para atormentá-los, é uma guerra psicológica e emocional contra o inimigo. Então, vocês viram o abatimento a explosão da maior ponte do Irã, a última. E as notícias também dizem que quando os helicópteros de resgate foram resgatar os pilotos que foram abatidos pelos iranianos na parte sudeste do Irã, então um dos helicópteros foi também abatido. Essa é a notícia que você vê transmitindo agora, os helicópteros de resgate. Isso em um tempo quando os Estados Unidos e Israel anunciaram que eles têm total supremacia aérea, superioridade aérea, e que eles tomaram todo o espaço aéreo do Irã e eles podem fazer o que quiserem, mas agora, hoje, repentinamente, eles abateram um F-15 de combate. E então, quando os helicópteros de resgate foram, eles conseguiram resgatar um, mas o outro eles não sabem se está vivo ou não. Mas agora eles foram para aquela missão de resgate. Um helicóptero foi abatido pelos iranianos e as notícias que estão vindo é que eles também abateram, eles derrubaram um esses são AWACS. Esses são aviões de sobrevivência. Eles são um equipamento muito sofisticado para GPS, inteligência e tudo. Eles pegam toda a informação, telecomunicação, tudo. E se você olhar a forma como o Irã abateu esse A-10,
eles abateram esta ferramenta tão importante que recolhe inteligência, e ele tem uma superioridade. E este avião, nos disseram que também caiu, e muito provavelmente mais pessoas da tripulação também morreram. Então a profecia de Jerusalém está ficando cada vez mais feia. Você pode imaginar que a resposta de Israel e dos Estados Unidos será inacreditável depois disso. Pode se tornar um pouco mais dura, porque você vê como se Donald Trump está implorando por negociações para estabelecimentos, para conversas de cessar-fogo. Os iranianos estão dizendo, não, nós não queremos falar, nós queremos lutar até vencer. Então você vê que toda coisa está indo e voltando, e agora se virando de cabeça para baixo. E essa pode ser uma situação séria, muito séria. E o mesmo Irã está atacando Catar, atacando Kuwait, atacando Emirados Árabes, Oman, atacando a Arábia Saudita, atacando estas nações. E eles estão atacando plataformas de petróleo, refinarias de petróleo, enormes tanques de combustível. E os mísseis, quando chegam a Israel, nós ouvimos hoje que o centro de apoio militar, que eu acho que fica na Galileia, atingiu. Ontem, eles atingiram Tikva. Eles atingiram lá muito seriamente Tel Aviv. E os mísseis deles são muito precisos. Muito sério. E você sabe, Israel vai responder. Ele não vai deixar assim, ele vai responder de uma maneira chocante. Entretanto, nós sabemos que Israel, eles possuem armas nucleares. Se a sobrevivência deles está em jogo, eles vão usar estas armas nucleares. É inacreditável, é um tempo muito sério agora. Então, o Senhor me levou a um lugar onde há uma reunião, e naquela reunião há uma conversa acontecendo entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu por telefone. Mas os comandantes do campo estão nesta conversa, eles estão na sala de guerra. E estes comandantes estavam falando com os líderes, os dois líderes. Eles estavam dizendo, as nossas estratégias é bombardear, bombardear e bombardear. Depois disso, então nós queremos que as nossas tropas entrem lá. Os israelenses estão dizendo, nós realmente queremos enfrentar os iranianos. Nós queremos entrar em terra e ensinar para eles combate. Uma vez que nós entrarmos lá, eles vão descobrir que eles não são nada e vão fugir. Vai chocar o mundo que eles não são nada, porque eles vão fugir. Então havia essa conversa. Bombardeia, bombardeia, então tropas por terra. Então você vê que agora alguns aviões anfíbios agora chegaram. Esses são navios de guerra, são equipamentos de guerra que eles andam por água. Eles andam por terra, como um tanque, carregando armamento pesado. Isso são armas para a terra, para guerra na terra. Então, eles estão dizendo que os aviões, os porta-aviões, carregam batalhões, cavalarias e tudo isso. Eles finalmente chegaram no cenário de guerra. Talvez a qualquer momento eles serão enviados, porque pela forma como as coisas estão acontecendo, isso pode se tornar uma guerra por terra, porque deixar o Irã neste ponto não é uma brincadeira. Ele vai aterrorizar todos os vizinhos, você pode dizer. Então, é um momento muito sério. O Senhor me fez ouvir isso, que eles estão contemplando uma guerra agora por terra. E eles estão vendo o impacto econômico de tudo isso, que o setor energético está em total caos. No Quênia, na Rússia, todas as nações, guerra,
Agora guerra só por 20 dias, agora está chegando 45 dias. Um caso muito sério. Muitos países começaram a dizer para os seus trabalhadores trabalharem somente 4 dias. Trabalhar somente 4 dias, não 5. Muito sério. Eu posso ver que eles já estão usando os B-52 bombardeiros. É uma guerra séria, é para devastação total. Então, é isso que está acontecendo, está piorando. É inacreditável. Entretanto, aquele no Líbano, à frente do Líbano, é um combate sério por terra. Vários soldados morreram. Há muito bombardeiro com as forças aéreas israelenses. É uma guerra por terra. Um tempo muito sério, povo abençoado. Quando a igreja vê isso, vocês precisam se preparar. Esta guerra pode escalar totalmente a algo fora de controle, especialmente considerando as profecias que o Senhor deu a respeito dessa guerra. Entretanto, ao mesmo tempo, em Yamoussoukro, tremenda visitação do Deus Todo-Poderoso. Quando você olha aquela chuva no sonho, quando o Senhor me levantou, quando eu perguntei para o Senhor no sonho, de frente a frente, e eu perguntei, quando a sua nuvem virá? Porque ele me mostrou a nuvem vindo. Então, quando ele me respondeu, ele me levantou acima daquela reunião e eu me vi a mim mesmo. Outro eu na reunião, e a chuva pesada estava caindo sobre mim, todos estavam assistindo quando eu estava falando com os presidentes dos pastores sobre isso. Então, quando eu estava molhado, você vê, o Senhor me respondeu, me levantando e me mostrou, chuva, e eu estou molhado, eu estou me tornando glorioso. Quando você olha aquela chuva, ela é muito específica. Quando você olha as correntes daquela chuva, elas são gloriosas, foram glorificadas. É o derramar da glória de Deus lá. Quando você olha aquela chuva nas fotos, é uma chuva muito especial. Até mesmo as gotas, como caiu, eu nunca vi uma chuva como essa. É uma chuva muito especial, foi isso que ele me mostrou no sonho. Antes de eu sair do Quênia, então lá também, na noite anterior à reunião, quando eu vim até vocês, eu me vi no campo da reunião. Muito sério, aquela chuva é gloriosa, aquelas partes brancas, você pode dizer que o Senhor quer dizer para o mundo que Ele comanda o céu e a chuva vem, a glória vem. Então, Ele realmente quer que o mundo veja essa chuva, gloriosa chuva branca, meu Senhor. E você vê que quando eu estou falando com os pastores, eu estou dizendo para o presidente dos pastores que eu me vejo a mim mesmo molhado aqui. E você vê que as primeiras gotas vieram, mas não podiam ver registradas. Eram muito fininhas. E as pessoas falavam, ai, a profecia se cumpriu. Mas eles não conseguiram captar por câmera. Por isso que eles estavam me avisando. Você está sentindo a chuva? Sim, nós estamos sentindo. Até a segurança, eu também estou sentindo. Até mesmo os pastores todos. Então, o que é impressionante lá é que depois que eu dei a profecia para o presidente dos pastores, eu vejo a mim mesmo molhado aqui, totalmente molhado, encharcado. Então, você me vê adorando lá. Eu aponto para eles, eu disse, eu chamei o Senhor. Olha a nuvem, ele veio. A densa e escura nuvem está vindo daquele lado. As fotos que você vê na rádio, isso é tremendo, aquela nuvem escura. Tremendo foi isso que o Senhor me mostrou no sonho e falou por voz. A partir daquela nuvem. Mas o assunto é, eu apontei para eles, eu disse, veja, o Senhor está vindo. Eu chamei e olha, veja, ele está vindo e tudo tornou-se escuro. Então vocês notaram? Depois que eu disse para eles que eu me vi a mim mesmo encharcado, as primeiras gotas não puderam ser bem gravadas, registradas. Então eu comecei a adorar. E você pode dizer que eu estava dizendo para ele vir. Eu estava falando com ele, dizendo para ele, agora traga a visitação, porque eu me vi a mim mesmo molhado, eu já disse para eles, e eu estava falando com ele, cantando para ele, esperando para ele vir, até o céu abrir lá. Este é o momento e meio, esperando pelo Senhor agora derramar as gotas maiores, a chuva maior, as gotas brancas e gloriosas, e quando essas gotas caem em mim, elas foram se tornando mais gloriosas. Eu estava vendo isso do sonho à noite. Então você pode imaginar que momento no qual a igreja
igreja entrou. Então, brevemente, aquela profecia se cumpriu bem diante dos olhos dos presidentes, dos pastores. Eu estava olhando para os olhos deles, esperando, porque eu queria saber se a chuva e a nuvem viriam ao mesmo tempo. Se o Senhor responderia assim, que então a chuva viria e então a nuvem estaria em cima. Tremendo povo abençoado, tempo maravilhoso. Nenhuma outra igreja, nenhum outro ministério, nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar, somente aqui. O Rei está vindo, Deus está aqui. É por isso que agora vocês têm que andar com muita integridade no ministério de arrependimento e santidade. Lembre-se que é um privilégio se servir aqui. Então agarre o privilégio, a santidade, a justiça e esteja firme, sem fraude, sem corrupção, sem porosidade, nada. Vamos agora estreitar mais, porque você pode dizer, se você sobrepor esta visitação e a guerra que agora está se voltando de Israel, meu Senhor, está começando a se tornar um terror global, uma devastação. Fertilizantes não chegaram, isso significa que o efeito imediato é agora, falta de combustível. As nações estão racionando combustível. As nações estão parando. As pessoas estão em filas nos postos de gasolina. Os preços subindo. Mas os fertilizantes também. Amônia, nitrato, os sulfatos que vêm do Catar e daquela região. Então, o problema, a falta imediata é combustível. Mas em um futuro próximo é fome, porque os fertilizantes não foram aplicados nos campos, então haverá falta de alimento e inflação de preços. Lembre-se da visão que o Senhor me deu, e foi Maputo 2, eu acho. Maputo 1 ou 2. Onde o Senhor me deu uma moeda antiga e me deixou na fila com algumas pessoas e o grão era escasso. Esta fome está vindo. É uma fome global. Você pode ver que o Senhor agora está devastando e destruindo a terra. Esta guerra agora está demolindo as coisas de cabeça para baixo. Falta de combustível repentinamente alcançou o mundo inteiro só por causa deste Estreito de Hormuz. Isso é uma parte muito crítica da vida da terra e o Senhor toca aquele lugar para poder remover o conforto do homem na terra. Os petroleiros não podem passar, a guerra está acontecendo, fertilizantes não podem passar, o gás natural não pode passar, e apenas alguns passam lá. E deste outro lado, indo em direção ao canal de Suez, agora tem Iêmen, e o Iêmen está prestes a bloqueá-lo também, o Estreito de Suez. Então, é uma crise agora tão grande, uma crise global, a falta de combustível. Toda hora que você chega os noticiários em todos os lugares, em Palermo, na Itália, nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, África, o combustível está sendo um problema agora. França, Lyon, isso é sério, povo abençoado. Isso é sério. Esta profecia de Jerusalém, e ao mesmo tempo, você vê agora o Senhor falando comigo que Ele vai vir para visitar na densa e escura nuvem, antes de eu sair para a missão. Até mesmo no avião, eu me lembro quando eu adormeci no avião. Antes de aterrissarmos, novamente Ele me mostrou a densa e escura nuvem por vós. Ele disse, Ele está vindo visitar e veja quão densa é a nuvem. Veja quão escura é a nuvem. Como uma tempestade, Ele disse, como uma tempestade, um tsunami. Então, eu vim ao vivo até vocês. Então, olha aquilo. Eu vou lá e eu chamei ele para vir. Essas são maravilhas. Todos têm que ver isso, devem entrar no eterno reino de Deus. É muito importante temer os mega profetas de Yahweh. Agora você pode dizer, está muito claro agora, que este profeta anda muito, muito próximo de Deus Pai. Você não pode antagonizar e ver o eterno reino de Deus. Esqueça, não é possível. Isso é óbvio agora. Isso é muito, muito claro.
Você pode dizer, estes são amigos de Deus na terra. Momento muito aterrorizante na terra. Ele vem ao vivo no ar e diz que haverá céu aberto lá, e ele fica de pé lá e chama ele. E então, quando Deus agora vem e diz para ele, veja, eu chamei ele veio, olha para o céu, todas as câmeras viram para cima, mas a tempestade, o som da tempestade quando está vindo no chão, o som e o barulho da tempestade, o abalo quando ele está vindo, ele faz o seu profeta ficar sozinho de frente para ele, falando com ele, cantando para ele, significando muito brevemente aquele tipo de relacionamento, vai falar com ele diante dos olhos de todas as pessoas. Você pode entender que isso vai acontecer muito brevemente. Ele vai pedir para ele vir novamente e fazer os seus servos ficar de pé e falar com a nuvem. E falar com ele, ele fará coisas sérias. Mas para dizer para os pastores, porque a primeira onda veio e as pessoas disseram, a sua profecia se cumpriu, o céu está abrindo e a chuva está caindo sobre nós. Mas quando eu chequei, as gotas eram muito pequenas, porque eu queria documentar. Esta é a visitação de Deus Pai. Eu sabia que haveria a nuvem, duas visitações em uma, da densa escura a nuvem e a visitação do céu aberto. Em outras palavras, o Senhor está revelando os dois profetas, você pode dizer, os dois profetas estão aqui. Então eu perguntei para ele, quando tu virás, Senhor? Quando? Quando vai acontecer? Quando que o Senhor virá? E então eu estou de pé na frente do presidente dos pastores ao vivo, nas suas igrejas, nas suas casas, na sua sala de visita, e eu disse, veja, a primeira onda quando ele veio, pequenas gotinhas, ninguém pôde gravar, mas é como se estava passando, e então foi, como se tudo tivesse passado e ido embora. Mas, entretanto, eu vejo a mim mesmo molhado aqui, muito molhado. O Senhor, quando eu perguntei, ele me levantou e me mostrou muita chuva caindo sobre mim, é como se eu fosse me tornando glorioso, era sua chuva gloriosa. Então, pouco depois disso, eu estou realmente molhado. Agora, os céus abriram lá, tremendo. Muito, muito sério, o povo abençoado. E a guerra está acontecendo ferozmente e seriamente. O Irã está vindo muito duro, significando que esta pode ser uma guerra agora por terra. Pode haver tropas na guerra dos Estados Unidos e Israel atacando o Irã. E isso vai ser inacreditável. Eu vejo, já me vi contemplando isso. Mas a visitação em Yamoussoukro, Costa do Marfim, quando eu acabei de chegar de Abidjan, e cheguei onde os presidentes sêniores de pastores estavam preparando a recepção para receber o servo do Senhor. Quando eu acabei de chegar, o presidente dos pastores, ele estava falando, dizendo, nós te reconhecemos, você é aquele quem Deus deu o avivamento em suas mãos para avivar as nações, avivar a igreja, avivar a terra. Nós te reconhecemos esta autoridade, nós te damos boas-vindas aqui e nós queremos te pedir para abrir o céu sobre Yamoussoukro, porque o Senhor fez em Abidjan. Ele estava falando lá, céu aberto, e eles estavam pedindo isso. E eu sei que o Randy e o time de edição colocaram essa parte lá, quando ele está pedindo que eu abrisse o céu sobre aquela nação, sobre a nação de Yamoussoukro, a cidade de Yamoussoukro. E então, certamente, aconteceu. Ai, o Messias está vindo. Obrigado.